Dia. Oi, gente. Tudo bom? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos entrando. Vamos, que parece que cada vez está mais raro nossos encontros, né? Mas vamos continuando. Escuta só. Eu não conheço o segredo do sucesso, mas sei que a chave para o fracasso é tentar agradar a todos. A gente faz demais isso, né? Então, agradar a todos não é a dica para o sucesso. E aí? Como é que vocês estão? Vamos chamando mais gente? O tema tá aí, tá? Na tela. Olhe para dentro. Quem vem acompanhando as lives, né? Nós estamos na 22ª live. E até a 21ª a gente falou sobre o detox da casa. Muito voltado para dentro, né? Para nossa mente, para as nossas emoções. Porque parte daí a vontade e o despertar para organizar. É entender quais benefícios a organização vai me trazer no meu bem-estar, tá? Não é questão da beleza física do ambiente, né? Essa beleza que a organização traz, ela vai trazer pra gente um bem-estar. E é isso que importa, tá? A gente está finalizando, né? Eu tenho usado esse livro de base, fora a minha formação, para estar passando para vocês, né? Dicas, né? Algumas até práticas, né? A gente tem falado bastante de algumas dicas práticas, mas em geral, quem vem acompanhando desde a primeira live sabe que eu falo muito mais do como eu posso dizer, do sentir, né? Da emoção, da sensação, do prazer, do que realmente eu quero por trás da organização, né? Na verdade, eu não quero a minha casa organizada. Eu quero o bem-estar que ela me traz organizada, o tempo que eu tenho a mais porque ela está organizada, o dinheiro que eu economizo porque ela está organizada, e etc, que quem acompanha aqui as lives, quem tem vivido a organização entende. Tá? Então hoje eu eu estou querendo concluir com vocês essa etapa de detox da casa, né? Resumindo, que é olhar para dentro, tá? O que a gente tem falado, na verdade, é olhar para a gente, como a gente pode agir para que a gente se sinta melhor. E a organização é a saída, tá? Então, o que costuma acontecer no dia a dia, né? A gente vive com pressa, né? E ter uma vida agitada parece ser algo normal, né? Tem gente que se gaba, eu não tenho tempo mais para nada. O dia é muito corrido, eu não consigo mais fazer nada. E às vezes se gaba. É interessante, né? Você ter o que fazer. Não ficar de perna pro ar ou deixar a vida passar. É ótimo você ter o que fazer. Só que, hoje em dia, aquela palavra produtividade tá muito na mente das pessoas. E elas entendem que produtividade é a mesma coisa de não ter tempo para nada. E aí é nessa pressa do dia a dia que a gente não consegue olhar para dentro. Tanto dentro da gente mesmo, como para dentro da nossa casa. Certo? Então, vamos analisar. Realmente é interessante eu encher o meu dia de coisas e não ter tempo realmente para o que é importante, porque às vezes a gente se confunde, né? Eu já falei demais em outras lives que a gente tem que ter prioridades. Nem tudo é prioridade. Então, o que é prioridade, a gente precisa priorizar. E às vezes a gente não faz isso, tá?
E aí é até muito glamuroso, né, nos dias de hoje, a pessoa dizer isso. Ah, eu não tenho tempo nem pra me coçar. Às vezes até eu me pego dizendo isso. Só que eu não digo de forma glamurosa. Eu realmente digo, às vezes, me lamentando. Meu Deus, eu não tenho tempo nem pra me coçar. Mas tem gente que se acha, ou talvez confunde, né? Pensa que é um benefício, se é achar que não tem mais tempo, que é tudo muito corrido e tá tudo bem, tá certo. Realmente tudo é corrido. Por mais que você tente organizar a sua vida, ela ainda é corrida. Mas quando você organiza de verdade, ela é um corrido prazeroso, tá? Vocês relevem ainda também um pouco a minha voz. De vez em quando vai ter uns pigarrozinhos assim, porque parece que essa minha garganta não tem fim, né? Não cura. Mas eu espero estar bem melhor do que da última live. Quem assistiu sabe do que eu tô falando. Então, temos cada vez mais desafios, né? Para enfrentar a bagunça do dia a dia. Da nossa casa, do nosso trabalho, né? Porque às vezes se estende. A gente não consegue organizar a nossa casa e às vezes nosso escritório, a loja, a clínica onde a gente trabalha, às vezes a gente não consegue se organizar também. Então, com essa correria do dia a dia, com a falta de organização, a bagunça se alastra. Às vezes a gente fica sobrecarregada de bagunça. E aí não consegue sair, né, desse ciclo vicioso de bagunça. Porque os desafios realmente, se você não se propor a se organizar, a procurar uma maneira de facilitar o seu dia a dia, cada vez mais os desafios crescem. Então a gente precisa olhar com mais atenção para dentro da gente e da nossa casa, certo? E aí, para a gente olhar novamente para a nossa casa como um santuário ou como um templo sagrado, eu já falei várias vezes também sobre isso, né? Que a nossa casa não é um depósito, é o nosso templo, é um local de descanso. Então, para que ela se torne novamente, ou se ela nunca foi, ela se tornar um local agradável, a gente precisa olhar para ela. Precisa entender que tudo organizado, tudo no seu lugar, vai nos trazer benefícios. A gente vai ter amor por essa casa cada vez mais. Então, como a gente consegue fazer isso? Através da organização, certo? Então, a gente olha para nossa casa, muitas vezes, eu não sei se vocês são assim, como se fosse um lugar só pra gente voltar do trabalho e dormir. Né? Às vezes a gente não tem essa noção de quão importante é o nosso lar. A gente passa o dia trabalhando fora, né? Muita gente também trabalha em casa, mas só entende que a nossa casa é um local pra gente voltar do trabalho, dormir, ou estar em casa e mais tarde dormir à noite. A gente só vê ela dessa forma. Mas existe um perigo de quando você vê só dessa forma. Existe a possibilidade de você não estar feliz na sua casa. E não é porque a sua casa é pequena, ou sua casa é grande demais, ou a sua casa, né, entre aspas, é pobre, ou ela é rica. O motivo não é esse. Porque existe sim felicidade em uma casa mais simples, uma casa menor. Quando ela está organizada, harmonizada, as pessoas estão felizes nela. Você tem prazer em estar nessa casa. Então, necessariamente, ela não precisa ser a melhor casa do mundo. Ela precisa ser a sua casa, bem cuidada por você. Certo? Então, às vezes, a gente não quer nem voltar para ela. Eu já trabalhei muito fora, né? E, às vezes, eu senti essa sensação. Eu disse, meu Deus, eu vou para casa, eu vou chegar lá. Tá tudo bagunçado. Ou então, não tenho muita vontade, é uma casa pequena, desorganizada, eu não sei. Eu já passei por essa sensação, acredito que você também. Ou talvez ainda passe, né? Às vezes você passa o dia em casa e não gostaria, meu Deus, não aguento mais ficar nessa casa.
passa o dia nela, mas não é só porque você passa o dia nela, é porque ela não está de uma maneira que te agrada. Ela não está organizada, ela não está fluindo a energia positiva que te deixa feliz e satisfeita de estar nela. A questão não é porque você passa o dia nela, ou a questão não é porque ela é feia na sua opinião, ou pequena, ou velha, não sei. Se você analisar bem, o motivo pode ser que não sejam esses. É a mesma questão da organização. A gente não quer a organização, a gente quer os benefícios que ela traz. Então, não é porque a casa está bagunçada, é porque a casa estando bagunçada, ela traz malefícios. E isso te deixa mal, certo? Quando acontece isso, é porque a gente não sente que a nossa casa é o nosso refúgio. Quando ela não está de uma maneira que te agrada, você não se sente bem nela, você não vai considerar jamais ela um refúgio. E por mais que a sua casa seja simples, ela deve ser o seu refúgio. É o local onde você está com a sua família, onde você tem seus bens, seus pertences. É onde você está protegido, né? Então, faça com que, se não for considerado seu refúgio, a sua casa, faça com que ela venha a ser o seu refúgio, o seu templo, o seu local de descanso, conforto, de amor com a sua família. Certo? Então, quando a gente desintoxica a nossa casa, que é o que a gente tem falado desde a primeira live, né? O detox da casa, ela vira um verdadeiro lar. Quem não acompanhou, quem não vem acompanhando as lives, eu tenho passado por cada cômodo da casa. E aí você pode entender como fazer com que essa casa ela seja desintoxicada e ela se torne o seu lar. Então, se você não assistiu todas ou perdeu por algum motivo alguma completa, volta lá e assiste. Se você não iniciou o seu detox da casa, ou se você já iniciou, mas ainda não terminou, dá uma olhadinha lá em alguma coisa que você perdeu, para te ajudar a entender como dar o pontapé ou continuar a desintoxicar a sua casa, a organizar da maneira com que você consiga torná-la o seu lar verdadeiro, o seu refúgio. Então, quando você faz isso, você vai tornar realmente um local agradável, onde você dorme, onde você come, onde você ama, onde você vive, onde você sonha, respira aliviado e se sente bem. Se você não sente essas sensações de bem-estar na sua casa, eu sei que nesse momento você pode ficar triste. Eu não sinto isso na minha casa. Mas não é porque que você não sente que você não pode sentir. Então vamos acordar, começar a mexer os pauzinhos aí, movimentar a casa, a família, para trazer um ambiente onde você sente esse alívio de estar, esse alívio de voltar para casa, se sente bem, né? Já pensou você que não se sente bem, você diz, eu vou para minha casa. Você já sentiu a sensação de viajar, passar uma semana, 15 dias, sei lá, até um mês fora, e quando tá para voltar, você diz, meu Deus, é bom viajar, mas voltar para casa é melhor ainda. Né? Então, às vezes, até a sua casa nem é tão agradável assim para você, mas você já sente isso por estar muito tempo longe dela. Imagine se você realmente conseguir torná-la o local que você ama de verdade. Aí você não vai mais nem querer sair de casa. Certo? Então, quando a casa ela se torna esse local agradável, você se sente acolhido no final do dia. Você sai do trabalho cansado. E aí você, por mais que você esteja cansado, você vai ficar alegre, porque você está indo para a sua casa, para o seu refúgio, para o seu lar,
para um local que você realmente se sente acolhido. Se você está de bem com a sua família, não está intrigado, está tudo muito bem, porque a organização também ajuda com isso, tá? Quanto mais a casa bagunçada, mais energia ruim, mais estresse, mais briga. E quanto mais a casa organizada, mais tranquilidade, mais energias positivas, mais paz, mais harmonia. Então, essas lives que eu tenho feito, né, poderiam ser somente lives sobre organização, tá? Apenas algo para te ajudar a organizar a tua casa, né? Falando sobre caixas, cabides, colmeias, potes, arrumação e organização. Mas quem vem acompanhando sabe que eu não falo só disso. Eu falo bem além, bem mais profundo, porque começa dentro da gente, por isso olhar para dentro, começa dentro da gente a necessidade de avançar, de melhorar, de ser feliz. Então, quando você está bem por dentro, você consegue colocar a sua casa em ordem. Você consegue estar bem com a sua família, né? Então, essas lives não foram só isso. Na verdade, se você assistir, você sabe que pouco eu falei de práticas. Pouco eu dei dicas de organizadores. Eu falei pincelado. O que eu falei mais foi sobre atitude, sobre pensamentos, sobre crenças, sobre coisas que, se você realmente analisar antes de começar o teu detox, a tua organização da casa, fica muito mais fácil. Quando você entende o que a organização vai te trazer, você realmente entende o benefício e aí você começa a organizar de maneira, vamos dizer, que faça sentido, né? Porque às vezes você faz alguma coisa, por que tu tá fazendo? Não sei, eu só tô fazendo. Eu vi ali no Instagram que é pra fazer assim e pronto. Por exemplo, uma gaveta sua que está bagunçada, se você organiza, olha os benefícios que você tem. Você ganha tempo ao se arrumar, você vê tudo que você tem. Você não vai gastar dinheiro comprando peças repetidas. E etc, e etc. Então você entendeu, eu estou organizando a minha gaveta, não é para ela ficar bonita. Ela vai ficar, é consequência da organização. Mas você está organizando a sua gaveta porque você quer rapidez na hora de você sair, ir para o trabalho, uma entrevista, uma festa. Porque você quer saber tudo que você tem para que você não gaste dinheiro comprando peças repetidas. Porque quando está tudo alinhado, quando está tudo muito claro de você olhar, a sua vista se alegra em olhar, você se sente mais tranquilo. Diferente de quando você olha para algo bagunçado, você se sente mal, você se sente confuso. Entende o que eu quero falar? O que eu quero te dizer? O que a organização traz? Então é isso que você quer. É isso que você começa a entender. Eu quero mais tempo com a minha família. Se eu quero mais tempo com a minha família, eu tenho a minha casa organizada, eu vou ter, consequentemente, mais tempo para minha família, mais tempo para eu fazer uma atividade física e emagrecer, algo que eu nunca fiz. Nunca tive tempo de fazer atividade física, sempre quis emagrecer, mas não tinha tempo. E agora você se organizando, você tem tempo. E não é só na sua casa, é a sua vida em geral. Quando você se organiza em geral, tudo flui, tudo começa a acontecer. Quando você começa a retirar o velho, o que não te serve mais nesse momento, você dá espaço para o novo. Tudo começa a acontecer positivamente, tá? Então, eu sei que foi muito benefício. Oi, Aline, seja bem-vinda. Foi de bastante benefício, né? Se eu falasse mais sobre a prática em si, né? Além de dicas que eu dei também, tenho dado para vocês, ajuda muito. Mas eu acredito que seja importante começar dessa forma, começar olhando para dentro da sua casa e para dentro de você.
E é por isso que desde a primeira live eu venho falando muito mais sobre olhar para dentro. E não significa que, tá? Eu não vá mais na frente falar sobre práticas, dar outras dicas, não. Mas eu quis começar dessa forma, tá? E aí, esse é o próximo passo pra gente. A gente já falou demais sobre teoria, que realmente é importante, tá? Falei de algumas dicas, algumas práticas. Vou continuar trazendo dicas, tá? E continuar trazendo práticas. Mas eu foquei bem mais com esse livro, né? Que eu falei pra vocês, o Detox da Casa. Foquei muito mais na teoria, que é quando você olha pra dentro. Quando você se resolve por dentro, você resolve a sua casa. Quando você resolve a sua casa, você resolve por dentro. Certo? Vai, Aline, chama mais gente aí. Manda esse aviãozinho que tem aí embaixo. Chama esses teus amigos aí. Então, mais dificilmente uma casa vira uma casa dos sonhos sem passar por tudo isso que a gente falou. Desde a primeira live, sobre a tralha, sobre as energias, as crenças. Se você não entende essa parte, fica mais difícil. Eu consigo organizar minha casa sem entender nada sobre a organização, dos benefícios? Consegue. Você vai vendo vídeos, vai vendo, acha bonito, né? Acha lindo como é que fica o resultado. Sua casa pode ficar organizada e pode até chegar a ficar a casa dos sonhos. Só que dificilmente isso acontece. E dificilmente, se acontecer, você por dentro não entendeu o que é realmente a organização. Porque é como o exemplo que eu dei da gaveta. Quando você organiza a gaveta, não é porque você quer a gaveta organizada, é porque você quer facilidade, você quer praticidade, você quer ganhar tempo, você quer ver tudo que você tem, etc. E todos esses benefícios são os benefícios que a organização traz, é isso que você quer. Tá? Então, se você não entender isso, vai ficar mais difícil. É por isso que eu disse que dificilmente a casa vai virar uma casa dos sonhos sem o que a gente falou nas lives passadas. Tá? Eu vou continuar falando. Toda live que eu tiver aqui, sempre eu vou pincelar algo, porque não tem como eu desassociar a organização do olhar para dentro, né? Do entender os benefícios da organização. Mas aprofundado como eu tenho falado, eu acho que vai ser um pouquinho mais difícil. Certo? Então, se você não passar por esses detalhes que a gente falou nessas lives, vai ficar mais difícil. Não impossível, tá? Você pode conseguir. Você pode nunca ter ouvido falar sobre organização, sobre o benefício e dar certo. Mas vai ser bem mais fácil, bem mais rápido, bem mais gratificante quando você entende os detalhes por trás da organização. E aí, particularmente, eu percebi esses benefícios, na verdade, estudando, né, com os meus mentores, a minha formação. Foi a partir daí que, assim, eu sempre fui uma pessoa que me considero organizada, certo? Mas eu não entendia, é isso que eu tô falando pra você, eu não entendia esse benefício que tem por trás da organização. Por que eu queria as minhas coisas organizadas? Eu nunca parei para pensar por que eu queria. E foi estudando com os meus mentores, na minha formação, e colocando a mão na massa, né? Fazendo, praticando, começando a organizar na minha casa, que eu comecei a entender, é por isso que eu sou organizada, ou que eu gosto de organização, porque eu quero ter mais tempo para mim. Eu quero ter mais facilidade, mais praticidade. Certo? Então, eu percebi que o interno, ele reflete no externo. E o externo reflete no interno. Certo? Se eu estou confusa, angustiada,
algo por dentro, provavelmente a minha casa está assim também. Ou então, se a minha casa está revirada, bagunçada, eu vou começar a ficar do mesmo jeito por dentro. Então, o que está dentro reflete o que está fora, e o que está fora é o que está dentro. É aquela mesma questão, quem nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha, né? A gente nem sabe, não tem noção quem veio primeiro, mas a gente sabe que dentro reflete de fora e o de fora reflete de dentro. Então, como é que a gente faz? A gente não precisa descobrir, qual é o que começou primeiro. Não precisa, não vai fazer diferença. O importante é você começar a trabalhar com o que você tem. Se você prefere começar a trabalhar organizando a sua casa para que por dentro você fique melhor, ótimo. Se você quiser e puder começar a tratar dentro para que fique melhor fora, também não tem problema. Das duas maneiras vai dar certo. O importante é você entender que existe essa ligação do dentro com fora e o de fora com dentro. Certo? Então, se a gente não cuida do interno, a coisa não anda. Você já deve ter percebido. Eu percebo. Quando eu estou mal por dentro, tanto a minha casa fica bagunçada, a minha família fica junto comigo angustiada, eu consigo passar o que eu estou sentindo. Se eu estou me sentindo bem, eu passo, reflito através da minha casa ou das minhas coisas, da minha vida, e aí reflete para minha família. E se eu estiver mal, do mesmo jeito. Então, não anda. Se por dentro eu não estou bem, por fora não anda. Se por fora não está tudo organizado, por dentro vai ser difícil eu conseguir viver bem, ficar bem, tá? Então, eu espero de coração mesmo, né? Todas as pessoas que têm estado na minha live, nem todas vêm toda vida, mas eu espero de coração que estas lives, todas elas, né? Se você não assistiu algumas, volta, porque essa também é boa, essa que você não assistiu. Elas tenham sido para você algo revelador, né? Algo que você nunca pensou. E se você já pensou, algo que, eu já pensei nisso, mas nunca vi dessa forma. Então, eu espero realmente que eu esteja ajudando você através dessas lives, tá? E eu gostaria muito também que vocês me dessem esse feedback, de alguma forma. Oi, Cláudia, seja bem-vinda. Então, se você está gostando desses conteúdos, você, por gentileza, faça-me saber, porque eu fico muito feliz em saber que eu estou ajudando vocês de alguma forma, tá? Então, como eu estava falando, um momento de olhar para dentro, tá? E descobrir o que, como eu posso dizer, o que é que tá fora do lugar, né? Porque a gente não consegue, às vezes, olhar para dentro da gente. A gente só vê a bagunça que tá fora, aqui tá na casa, não é isso? Então, se você, com essas lives, em algum momento você conseguir olhar para dentro de você e ver o que é que tá fora do lugar, o que que tá te deixando angustiado, o que realmente você quer, se você começa a entender, tudo começa a mudar, certo? Você começa a perceber o que que tá te incomodando e o que que você pode fazer fora, que é na sua casa, organizando os seus cômodos, o que que você pode começar a mexer para que dentro comece a te aliviar, certo? Então, você, fazendo dessa forma, você consegue colocar as coisas de acordo com o que você, até então, você não percebeu, porque, vamos supor, você está organizando sua casa, você é uma pessoa organizada, mas você nunca entendeu dessa forma o benefício que traz a organização para você, para dentro de você. Então, você conseguindo fazer assim, a ordem da sua casa e do seu lar vai começar a fluir. Você pode dizer, Fabiola, eu sou muito desorganizada, eu não consigo organizar a minha casa. Você consegue. É só você querer e parar para entender o que é que você quer. Porque você, na verdade,
talvez, principalmente homem, tem um tempo para isso não. Pegar, ficar dobrando roupa, colocando caixinha. Ele não está entendendo o benefício. Não é brincar de casinha, né? Não é brincar de, tem tudo no lugar, um joguinho. Não é. É porque quando você faz isso, gera benefícios que só a organização, através desses seus atos, vai te trazer. E se você ainda assim não consegue entender como fazer, você, eu já entendi que eu preciso me organizar minha casa, eu não sei por onde começar. Eu não sei como fazer. Você pode procurar ajuda, tá? Você pode procurar ajuda assistindo vídeos, pedindo a algum amigo que tenha mais conhecimento. Você pode me chamar, certo? Coisas que eu vejo como profissional, você não vê. Por mais que você estude, você leia, você talvez ainda não entendeu a essência que a organização vai te trazer. E eu posso te ajudar com isso, tá? Lembra? Então, eu tenho feito essas lives com esse intuito, tá? De você colocar a mão na massa. Mas se você não consegue, Fabíola, eu já assisti todas as tuas lives, eu vejo todas as tuas dicas, eu tô no teu grupo exclusivo do Telegram, com as dicas lá semanais exclusivas, mas eu não consigo sair do canto. Pois então é a hora de eu te ajudar mais além, porque eu, com muito prazer, eu estou aqui, eu tento, né? Quem vem me acompanhando sabe que eu tento toda semana estar aqui falando com vocês sobre vários assuntos de organização. Mas se ainda assim, com essas lives, com o Instagram, você ainda não conseguiu ver esses benefícios, entender, você pode me chamar. Eu te ajudo de outra forma, tá? A gente pode conversar, certo? Então, portanto, eu vou te sugerir, como eu tenho sugerido, né? Se você ainda não deu o primeiro passo do teu detox, da tua organização, ou se você parou no meio, você desanimou, porque às vezes acontece, né? Como você ainda não entendeu realmente o espírito da organização, os benefícios que ela te traz, pode ser que você desanime mesmo, você pare no meio do caminho e você ainda não entender, aí você para, pra que eu tô fazendo isso? Eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho dinheiro para comprar produtos organizadores, que eu também já falei que não necessariamente você precisa ter produtos organizadores para que as suas coisas, né, os seus cômodos fiquem organizados. Com certeza a organização vai se manter com os organizadores. Quanto mais organizado você é, talvez, entre aspas, menos você precise de organizadores. Mas se você não se considera, você não consegue, só com dobras, por exemplo, deixar uma gaveta organizada, é importante que você tenha uma colmeia. Porque a colmeia vai te facilitar, já que você não tem paciência para dobrar a roupa, então você coloca ela, dobra como você sempre dobrou e encaixa na colmeia. Então você vai de acordo com a sua necessidade. E é isso que eu consigo ver na sua casa. Aí você diz, não, Fabíola, se colocar dobrado dessa forma, não vai se manter para mim. Ótimo, então vamos lá, tem uma colmeia. Eu vou te dando possibilidades de acordo com a sua rotina, de acordo com a sua vida. É um trabalho personalizado. Então, tudo que eu falo aqui, eu falo em geral. São dicas que ajudam a maioria das pessoas. Mas, se existe algo específico, se você não consegue de alguma forma organizar algum cômodo, eu preciso estar a par do que você precisa. Eu não vou dizer diretamente para você aqui, porque eu não sei qual a tua dor diante dessa situação de desorganização ou de questão de você querer se organizar, tá? Então, você dê o seu primeiro passo. Reveja as lives do início, quem não viu. Ou então me procure. Mande direct, tire dúvida. Já começa, você começa, por exemplo, organizando uma gaveta.
Aí você bate a foto do antes, organiza e bate a foto do depois, posta, me marca no Instagram. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou te mandar uma resposta com o link do meu grupo no Telegram. Porque eu vou entender que você está interessado em avançar. Então, quando você começa a se mover, as coisas começam a acontecer, certo? Então eu tenho certeza que grandes surpresas virão quando você começar a colocar a mão na massa. Quando você começar a perceber, entender os benefícios que a organização traz. Eu acredito, sinceramente, que você vai se surpreender, né? Às vezes tem gente que não dá nada. Organizar uma gaveta, esse papo de energia positiva, de fluir, de tirar as coisas que eu não quero mais e de se desfazer o que não me faz mais sentido hoje. Tem gente que ainda não entendeu. E quando começar a praticar, vai se surpreender. Essa semana eu fiz uma enquete sobre desapego. Eu não sei se vocês viram. E aí tem muita gente que não desapega praticamente nunca. Então essas pessoas dificilmente conseguem ver a vida mudar. Porque ela está tão presa ao passado, guardando essas coisas que às vezes ela nem usa, ocupando um espaço de ouro, que eu costumo chamar, na casa, que ela fica presa ao passado e não abre espaço para o novo, e às vezes não entende por que não consegue avançar na vida. Você pode até ficar pensando, o que tem a ver? Tem muito a ver. Tem pessoas que falam pra mim que, Fabíola, depois que foi organizado aquele cômodo, eu comecei a ter mais vontade de estudar, veio mais ideias para eu colocar no meu trabalho, projetos eu consegui criar para o meu trabalho, eu consegui começar a fazer atividade física, eu comecei uma dieta, eu emagreci, eu tenho mais tempo com meus filhos, eu comecei a viajar, as coisas começaram a acontecer. Só sabe quem vive. Eu tenho vivido bastante isso. A vida fica muito mais interessante depois que a gente começa a se organizar, tá? E aí eu queria finalizar esse assunto. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser comentar algo sobre esse assunto, fica à vontade. Se quiser entrar aqui online também, algum espaço aí na tua casa que você queira já personalizar, né? Porque se eu estou aqui com você, eu vou fazer de acordo com o que é para você, tirando a sua dúvida, tá? E aproveitar também para lembrá-los que sábado agora, dia 15 de abril, a 4ª edição da Feirinha das Amigas. A Feirinha das Amigas acontece uma vez por mês, certo? Eu sempre estou lá com dicas de organização, produtos organizadores, tirando dúvidas, dando dicas, e outros expositores de vários ramos, né? Aromaterapia, tem a parte de comidinha, tem bijuterias, tem roupas usadas. É muito interessante o ambiente. São muitos expositores com muitos produtos maravilhosos, os preços também são melhores ainda, tá? E vai ter um sorteio dessa vez também. Alguns expositores disponibilizaram produtos das suas marcas pra gente fazer um kitzinho, um sorteio. E aí, quem compra nas mesinhas, né, ganha um voucher para participar do sorteio, tá? Então, quanto mais você comprar, mais voucher você ganha, mais chance você tem. E aí eu gostaria muito de você estar lá, principalmente você que eu não conheço pessoalmente, e te dar dicas, te conhecer, né? Eu sempre, quem passa na minha mesa ganha um brinde, né? Então eu não vou dizer qual é o brinde. Talvez eu já até tenha dito em alguma live aqui, se você quiser ver se eu já disse, volta aí as lives atrás. Mas dessa vez eu não vou dizer, tá? Se você quiser saber qual é o brinde, só por ter passado na minha mesa, o que é que você ganharia, então passa lá, certo? E aí eu queria agradecer demais a todos que estão aqui, sempre estão.
Provavelmente as próximas lives eu tenho algumas novidades, né? Também não vou contar porque é melhor ficar em off, né? Deixar vocês curiosos. E também lembrar que eu sou consultora de produtos organizadores. Se você está necessitando de algum produto organizador, fala comigo, que aí eu te repasso. São produtos ótimos, tá? E me acompanha, me indica, compartilha, tira dúvidas. Vamos melhorar esse mundo, vamos organizar, vamos viver melhor, né? Porque a organização em si e o profissional de organização, eu, personal organizer, eu tenho o maior prazer em organizar. Tem gente que chega pra mim e diz assim: Fabíola, eu não tenho coragem de te levar na minha casa. Não tenho coragem porque é uma bagunça. Eu, exatamente isso, é isso que eu gosto. Não que eu gosto da bagunça, mas quando eu vejo a bagunça, meus olhos brilham porque eu já tenho aquela necessidade de mudar o cenário. Então, não tenha vergonha de me chamar, porque eu já vi de tudo, gente. Então, não tenha medo de me chamar. Eu sou a pessoa, qualquer outra pessoa pode falar algo da sua organização, da sua casa. Eu estou livre de julgamentos. Sabe o psicólogo? Quando você... Um dos motivos também de você ir ao psicólogo, você fica mais seguro. Porque o psicólogo é alguém distante do seu convívio social e ele está longe, ele está separado de julgamento. O trabalho dele é te ouvir, te orientar de acordo com o estudo dele. Tá? Ele não vai te julgar, não é um amigo, não é os teus familiares que vão te julgar. A mesma coisa sou eu como personal organizer. Os teus familiares podem julgar a tua casa porque tá bagunçada e tudo, tá desorganizada, mas eu não vou te julgar. Eu estou lá para facilitar para você, para deixar bem mais fácil o teu dia a dia. Em nenhum momento eu vou chegar e dizer: pelo amor de Deus, que bagunça é essa? Não tem condição, não. Eu jamais vou fazer isso, tá? Então, já que ninguém tem nenhuma dúvida, eu espero que todos tenham gostado. Espero também, se eu não conseguir fazer mais alguma live essa semana, né? Porque, como eu tenho me ausentado devido à minha garganta, vocês já sabem, eu tava tentando fazer pelo menos 2 lives por semana. Então, assim que de repente, se vocês virem 2 chamadas para live na mesma semana, não se surpreendam, é porque eu estou tentando, né, repor, entre aspas, as semanas que eu não estive aqui com vocês, porque eu tenho muito conteúdo para passar, muita vontade de falar. Então, se eu ficar aqui 1 ou 2 horas, eu vou ter motivo para falar, e se vocês perguntarem, pronto, acabou. Lá na feirinha é desse jeito. Se você chega com uma dúvida, eu resolvo a sua dúvida e vou puxando para outra, espero você perguntar mais e a conversa vai e não se acaba. Então fica atenta nos stories que eu vou passar direitinho o endereço, tá? Eu vou passar também os expositores que vão estar lá e novidades também que virão, vocês acompanhem. Então, um super beijo para vocês e até a próxima. Tchau!